Esse vídeo tem spoilers e fala de temas muito feios. Fique avisado. Silent Hill 2 fez o que nenhum outro jogo conseguiu na época. Nos convenceu de que a mente humana é muito mais perturbadora do que qualquer monstro. Além disso, nos fez simpatizar pelo James, um cara que literalmente mandou sua esposa de base. Porém, existe um evento canônico que todos os fãs de Silent Hill 2 passaram. É mais ou menos assim: você acaba de zerar o game e então, impactado pelo jogo, você decide assistir uma boa análise sobre ele no YouTube. E você se depara com isso. Cara, se eu fosse fazer um top 13 sobre tarados, com certeza o James seria o primeiro da lista. Que? Quer dizer, o James, o protagonista, o cara que eu deveria torcer, é Jack? De todas as teorias absurdas de Silent Hill, essa é, de longe, a pior. Consegue ser pior do que a teoria da firmose do Walter Sullivan. Essa pelo menos não me ofende tanto quanto dizer que James é um pervertido. Afirmar uma coisa dessa é uma total ignorância. E não sou eu que diz isso, e sim Masahiro Ito, o artista conceitual do segundo Silent Hill. Hoje eu vou dar todos os motivos para você desacreditar essa tese. Lembrando que eu vou falar somente do jogo original e não do remake. Antes de acabar de vez com essa falácia, vamos entender primeiro por que essa teoria existe. Afinal, tem que ter alguma base para reduzir uma história complexa sobre culpa, ressentimento e luto para basicamente a lore do General do Medo. Se existe algo em comum em todas as teorias que abordam uma suposta frustração sexual, é a interpretação a respeito dessa cena. Olha daqui, tá aí, meu Deus do céu. Então eu vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Esse é o Cabeça de Pirâmide, o grande antagonista do jogo. Note que eu não disse vilão. Ele surge pela primeira vez nos apartamentos Woodside, e essa é a primeira cutscene em que ele aparece. Ela é bem ambígua e sugestiva. Isso deu origem à interpretação mais equivocada da série. Mas Jabe, o Cabeça de Pirâmide tá literalmente aplicando a lei do Caveira Games nos monstros. Como você diz que essa cena é mal interpretada? Nós chegaremos lá. Devia ter uma lei, pode estuprar! O Cabeça de Pirâmide não é o único que age de forma suspeita. Temos as enfermeiras de decote, temos um manequim feminino de 4 pernas e, mais importante de tudo, temos a Maria. Ela é atraente, sensual e sempre provoca o James. Mas, estranhamente, ela se parece demais com a Mary, a esposa do James? Do I look like your girlfriend? No, my late wife. Juntando todas essas coisas, faz sentido acreditar que tem alguma coisa relacionada a sexo. Eu já adianto, tem, mas não do jeito que tá espalhado por aí. Silent Hill sempre foi carregado de símbolos e não é diferente com 2. Cada monstro tem um significado que remete à psicologia de James, o protagonista. O que os adeptos dessa teoria afirmam é que os monstros de Silent Hill representam, entre aspas, os desejos de James. Se prepara pro show de horrores e pra ouvir um monte de coisa feia. These creatures may symbolize a couple of things. One interpretation is that they're a reflection of James himself, a man who is sexually and emotionally frustrated. E qual é a representação, né? Eu já falei pra vocês, né, que o James, ele tinha, né, uma vontade Ele começava a ter um desejo muito grande pelas enfermeiras, né, pelas pessoas ao redor dele. E esse manequim, obviamente, é uma representação disso. Nurse ou enfermeira. Nesse jogo ela mudou um pouco a aparência em relação ao primeiro, um pouco não, mudou muito na verdade. E ela reflete o que James via nas enfermeiras de uma forma distorcida. É mais ou menos assim. James tinha suas necessidades e é possível imaginar que com a doença de Mary, James passou muito tempo sem... Maria é a forma como James desejava que sua esposa fosse, mais provocante tanto no falar quanto no vestir. Podia ser diferente até porque, como eu já expliquei pra vocês, o James, quando tava visitando a esposa no hospital, né, ele tinha aquele vontade, claro não, ele olhava para as enfermeiras, aquele uniformezinho e tal, ele ficava tendo pensamento. Além disso, o monstro também conta com os lábios estranhos saindo de alguma parte, o que pode contribuir com o tema sexual representado pelo desejo de James. Velho. Alguns dizem que é o seguinte, cara, esse louco, enquanto a mulher dele tava lá no hospital, ele se encontrava com uma certa mulher num certo clube de strip, entendeu? E daí é por isso que agora ele tá vendo essa mulher de uma outra forma, meio que misturando a lembrança da Mary com essa outra mulher que ele conheceu.
Mandarim. Esse monstro é encontrado em partes subterrâneas e tem braços em forma do amiguinho do homem, se é que vocês me entendem. Camarada! Porque a primeira vez que a gente encontra esse monstro, ele tá de outros dois. A gente fala, nossa, que conceito bizarro, né, cara? Aquele monstro com uma pirâmide na cabeça, de outros. Cara, que coisa tensa. E daí o cara começa a investigar e descobre que isso pode ser uma parada relacionada à mente do James. O James ficou muito tempo no hospital, então ele olhava pra Mary ali na cama, olhava pras enfermeiras e tal, tinha desejos obscuros e tal. E esse monstro é a representação de... Para! Ninguém aguenta mais! A conclusão dessa teoria sobre a história é a seguinte: Silent Hill 2 fala sobre James Sunderland, um homem maníaco que se sentiu frustrado por estar em abstinência, já que sua esposa, Mary Shepherd, estava muito doente. James então traía a sua esposa secretamente, enquanto ela definhava na cama de hospital. Ele a matou, pois ele não amava de verdade, e sim só estava interessado em prazer. Meus amigos, o maior canal de games do Brasil falou isso. Ele não amava ela como uma mulher, uma companheira. Ele amava o corpo dela. Eu não tenho absolutamente nada contra os canais apresentados. Eu apenas usei eles para ilustrar o que muita gente afirma sobre a simbologia dos monstros e a mensagem do jogo. Essa interpretação foi difundida principalmente pela Wiki de Silent Hill, e é bem provável que esses youtubers se basearam nela. Bem provável, não tô afirmando nada. Na verdade, discussões assim sempre existiram desde que Silent Hill 2 foi lançado, mas elas se intensificaram quando foi lançada a novel do game em 2006. Um dos trechos diz o seguinte: The mannequin monsters, their bodies made up of 2 pairs of legs, were born from lust. O livro das Memórias Perdidas de 2003 também alimentou essa ideia quando, na seção de monstros do segundo game, o manequim é descrito como a manifestation of James's natural urges and inclinations. Nós também temos esse documentário, onde Takayoshi Sato, um dos designers de Silent Hill 2, afirma isso. If we want to scare or shake or touch the users or spectators, then we have to think about sex and death deeply. Essas são fontes oficiais, mas que foram de alguma forma mal interpretados. Urge significa impulso e pode ser qualquer tipo: sexual, violência, fome. Inclinations são as tendências naturais do ser humano. Lust realmente significa luxúria. Tirando os manequins e o Abstract Daddy, os outros monstros não remetem explicitamente à sexualidade. Aliás, as fontes oficiais não mencionam isso de forma explícita. Mais pra frente eu vou falar sobre o que o Takayoshi disse. Mesmo assim, as pessoas foram além e estenderam esse contexto para todas as outras criaturas. Se fizermos uma pesquisa na Wiki de Silent Hill, principalmente a brasileira, veremos que ela relaciona esse tema com o jogo muito mais do que o próprio jogo. Mas Jabe, a Wiki do jogo não deveria ser uma fonte confiável? Deveria, mas não é. Primeiramente porque não foi a Team Silent que desenvolveu o blog, mas sim fãs. Para vocês terem noção, o principal editor do blog era um cara chamado Alex Shepard. Ele era tão fanático que, em 2015, ele começou a propagar teorias extremamente absurdas sobre Silent Hill. Walter Sullivan, fimose. E eventualmente, ele foi banido do blog. Não vou atrás, sério, porque... Isso é muito paia, é triste, é vergonhoso, muito errado, muito paia. Já que vimos o nível de quem afirmou isso sobre Silent Hill 2, vamos explicar o que tá de errado nessa tese. Além de, obviamente, tudo. A maioria dessas interpretações que eu apresentei são muito forçadas. Se você for jogar o jogo de forma neutra, não iria chegar a essas conclusões. Para isso fazer algum sentido, você precisa já ter essa interpretação em mente. E ter mente poluída, convenhamos. Mano, ele tá fazendo o que eu acho que ele tava fazendo. Você nem precisa ir muito a fundo para descobrir o porquê essa teoria é falsa. Basta ver as postagens que Masahiro Ito, o cara que basicamente criou o Cabeça de Pirâmide, fez no Twitter. Eu não quis dizer que o tweet fosse canônico. Essa era a minha interpretação naquele momento. A interpretação da cena em que Pyramid Head abusa dos manequins depende de cada um.
No entanto, as ideias de estudo / frustração sexual estão se espalhando como se fossem canônicas. Não gosto disso. Incluir esse aspecto sexual de forma sutil. Quanto à frustração de James em relação à representação das criaturas de Silent Hill 2, eu, ou o produtor, talvez tenha mencionado esse ponto, mas para ser sincero, não era a minha intenção dar esse significado a elas quando eu as criei. Eu não faço ideia de por que eles insistem tanto nessa interpretação de que houve estudo, porque se você entende o contexto da história, essa interpretação não só não faz sentido algum, como também não condiz nem um pouco com o estado mental do James. Alguém afirmou que James matou Mary por frustração. Calma aí, paizão. Mas quem iria querer retratar um homem desses como protagonista de um jogo que tem até mesmo um final no qual ele comete churrascamento debaixo d'água com o cadáver da esposa? Eu preciso dizer mais alguma coisa? É claro que sim, porque senão o vídeo vai ficar incompleto. A história de Silent Hill 2 só é mal compreendida por causa do tom onírico do jogo e por certa sutileza na qual a mensagem do jogo é transmitida. Não dá pra mentir dizendo que certas cenas e personagens do jogo não são sugestivos, porque são sim, mas existe uma razão pra tudo isso. São duas palavras. Parabéns! Sigmund Freud. Freud foi quem desenvolveu o estudo da psicanálise, que diz que o ser humano é movido por conflitos e desejos do subconsciente. Entre eles está a sexualidade. Segundo Freud, ela é o principal motor do ser humano, junto com o medo da morte. Silent Hill 2 tem influências fortíssimas da psicanálise, mas toca pouco em temas sexuais, bem menos do que você imagina. Temas como repressão, sofrimento e conflitos internos estão bem mais presentes no jogo. O Line Figure representa um paciente se contorcendo em agonia e é uma referência a Mary. Também representa como James se sentia durante a doença de sua esposa. As enfermeiras aludem ao período da internação de Mary e ao sofrimento de James. O rosto deformado representa o avanço da doença. O manequim representa não só os sentimentos mais profundos de James, mas também aludem ao fato de que Mary precisou de órtese para andar. Por isso que são dois pares de pernas. Os mandarins se penduram debaixo de um chão de grades, e eles simbolizam a dor e a agonia reprimida de James. Os flash lips aludem a Mary em sua cama de hospital, e os lábios representam a agressão verbal que ela fazia contra o marido. Isso também está presente no Line Figure de forma muito mais explícita. O Abstract Daddy alude à história de Angela, e eu não vou entrar em detalhes porque não se relaciona com James, e também porque é muito pesado, e eu prefiro não comentar. E por fim temos o Cabeça de Pirâmide. Diferente do que alguns dizem, ele não é um reflexo de James, mas sim um sentimento de culpa e a manifestação da vontade que James tinha de punir a si mesmo pelo que ele fez. Diferente do que todos dizem, ele não representa os desejos reprimidos de James. E sobre as infames cenas no apartamento, bom, eu vou deixar o próprio criador do Pyramid Head falar. Eu queria retratar o Pyramid Head tentando remover as visões da mente de James. Essas visões são a Line Figure, a Bubblehead Nurse, etc. O Pyramid Head tenta fazê-lo encarar a realidade dessa forma. Isso representa o conflito dentro da mente dele. Naquele momento, ele ainda tem medo de encarar a verdade, então ele dispara uma arma de dentro do armário. Como fins de curiosidade, essa cena foi inspirada no filme Veludo Azul, na cena onde o protagonista também se esconde no armário, e outra em que ele também dispara um tiro dentro dele. Mas em com relação a Maria, ela parece a personagem mais direta a respeito de desejos, mas nem mesmo ela representa tudo isso que falam. A Maria é uma ilusão de James, onde ele projeta a sua esposa Mary. Ela se veste diferente porque antes de chegar em Silent Hill, na cena do banheiro, tem um cartaz de uma dançarina da boate Heaven's Night. E ao chegar na cidade, o subconsciente de James misturou as duas. Ou seja, ele ficou bilu teteia. Muitos dizem erroneamente que James traiu a sua esposa com essa dançarina, quando o jogo não diz absolutamente nada sobre isso. Existe apenas mero subtexto em algumas cenas. You probably found someone else. That's ridiculous.
I never. O jogo também dá a liberdade para o jogador de escolher Maria ao invés de Mary, pegando um dos finais chamado Maria. Maria, What, James? I want you. I want you. Mas então por que a Maria age com tanta provocação? A resposta é muito simples. Lembra quando eu disse que a psicologia do Freud influenciou muito esse game? Então, Silent Hill manifesta o mais profundo subconsciente de James. Em outras palavras, é como se Silent Hill retirasse do seu cérebro tudo aquilo que está na superfície e mostrasse somente os desejos e conflitos mais básicos do ser humano. Por isso que em Silent Hill tudo é tão pútrido e grotesco, pois representa aquilo que é mais profundo na mente de James. Os monstros invocam certa sugestividade, pois, diferente da realidade normal, aqui não tem filtro nenhum. A violência do Pyramid Head explica isso muito bem. Maria é uma imagem distorcida de Mary, justamente porque no nosso subconsciente não há limite nenhum. A declaração de Takayoshi Sato faz muito mais sentido agora, e mesmo sem nada do que foi dito anteriormente, a explicação dele chega a essa mesma conclusão quando se tem todo o contexto. Psychological horror has to shake human's heart, deeply. Shaking people's heart deeply means, uncover people's core emotion and the core motivation for life. Everybody is thinking and concerning about, sex and death every day. And if we want to scare or shake or touch the users or spectators, then we have to think about sex and death deeply. Toda a estranheza, violência e sexualidade são o que compõe o terror em Silent Hill 2, e não sua história. E qual que é a história verdadeira então? Apesar das diversas nuances e sutilezas, a história verdadeira é basicamente tudo o que o jogo conta na superfície. James é um homem quebrado. Ele teve que ver sua esposa morrendo lentamente de uma doença incurável, e ele não pôde fazer nada. Mary não aceitava o fato de que iria morrer. Isso afetou não só seu emocional, mas também seu relacionamento com James. Ela impulsivamente discutia e atacava James com palavras, e ele guardou tudo isso por 3 longos anos. Mary? O que você quer, James? Eu, te trouxe algumas flores. Flores? Eu não quero nenhuma droga de flores. Vá pra casa. Mary, do que você tá falando? Olhe, eu estou repugnante. Não mereço flores. Entre a doença e os remédios, eu pareço um monstro. Bem, o que você está olhando? Vai embora daqui! Me deixe em paz! Não estou com humor para ninguém. Vou morrer logo mesmo. Talvez hoje. Talvez amanhã. Seria mais fácil se eles simplesmente me matassem. Mas acho que o hospital está tirando proveito de mim. Eles querem me manter viva. Você está aí? Eu te disse para ir embora. Você é surdo. Não volte mais. Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. Seu sofrimento era tanto que James se embriagava no bar, somente para esquecer a face deteriorada da sua querida esposa, que já foi uma pessoa doce, mas neste momento era hostil. Em um momento de impulsividade, após anos de muita agonia, ele mata sua esposa num ato de misericórdia, mas ao mesmo tempo egoísmo. James se sentiu tão culpado que ele não pôde se conter. Ele pegou o corpo de sua mulher, pôs no banco de trás do carro e dirigiu imediatamente para Silent Hill, o lugar de onde as memórias mais lindas do casal vieram. O que ele tinha em mente? Tentar se encontrar com Mary se afundando no rio. Porém, em um momento de plena dissociação, ele passa a crer que Mary havia morrido da doença 3 anos atrás. De repente, uma carta misteriosa de Mary surge, onde ele o chama para o seu local especial, em Silent Hill. James então ergue a cabeça
e decide procurar sua esposa na cidade que tá chamando ele. Naquele momento se iniciava uma jornada de confronto e de punição pelos seus pecados. O James amou Mary mais do que tudo. A pior decisão da sua vida veio da mais pura aflição diante da morte lenta da sua razão de viver. O cabeça de pirâmide não é um reflexo do próprio. Ele é aquele que o pune, manifestando em carne e osso a crença que foi alimentada pelos anos de sofrimento de sua esposa e pela decisão cruel que ele tomou. Eu sou um monstro. Se você é um ser humano inteligente, já entendeu que, obviamente, eu não tô aqui pra defender o que o James fez, e sim defender ele daquilo que ele não fez. Muito menos eu tô aqui pra sujar a imagem de Mary, porque nesse jogo não existe preto no branco. Tudo é complexo. Me entristece como reduzem uma história complexa sobre amor e tragédia pra frustração sexual. Isso me faz pensar que a verdadeira perversão não tá no James, nem mesmo nos desenvolvedores que fizeram o jogo, e sim em quem deliberadamente direciona todos os detalhes do jogo para um único elemento que, na sua essência, deveria ser o mais sutil de todos. Eu quero novamente afirmar, eu não tenho nada contra os canais que abordaram essa interpretação, e esse vídeo nem é um ataque a ninguém específico, porque na minha concepção, ninguém é culpado de acreditar ou ter acreditado nessa teoria. Mas se você ainda pensa assim, eu te aconselho a refletir e abrir um pouco a mente. Se você concorda, discorda. Jabe, mas tá tudo errado. Ou não entendeu alguma coisa, sinta-se à vontade para comentar. Silent Hill 2 nos dá certa liberdade de interpretar e teorizar certas coisas da forma como bem entendemos, mas vamos lembrar que existe uma história oficial que nos foi contada e precisamos respeitá-la. Esse jogo não é e nunca será exemplo da morte do autor. Diferente de outros jogos. Eu quero dar os créditos para o canal do Rob o Coelho, que foi uma grande fonte e cujas informações me ajudaram muito nas pesquisas. Se você gosta muito dos jogos de Silent Hill, eu recomendo muito conferir esse canal. Inclusive, ele fez um baita documentário sobre Silent Hill 2, que tem mais de 10 horas de duração. Nossa, o negócio é muito louco, meu nobre. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, e obrigado também aos novos inscritos que vieram do meu polêmico vídeo sobre Five Nights at Freddy's. Eu quero terminar esse vídeo com um recado especial para os inscritos que acompanham LK. Se você não tá ligado, eu faço quadrinhos caseiros desde 2014 e desde 2024 eu postei vídeos falando das minhas HQs, especialmente da minha série Light Creatures. Infelizmente, fazer vídeos assim me dá muito trabalho e os vídeos flopam estrondosamente. Por isso, eu decidi não fazer mais vídeos como antigamente, mas a minha série ainda tá de pé. O volume 14 de LK já está disponível para leitura, e de graça. O quê? Eu vou deixar o link do meu perfil do Global Comics no comentário fixado. Lá você vai encontrar o mais novo capítulo e os próximos que virão. Enfim, é isso.